Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre como ter uma imobiliária muito mais produtiva que constrói muito mais riqueza e lucro para você no seu negócio, tá? É, Antes da gente entrar nesse tema, acho que é importante a gente falar por que é importante uma imobiliária ser produtiva, né? Assim, produtividade é um tema que às vezes parece abstrato e a gente vai matar isso no vídeo de hoje. A gente vai explicar exatamente, numericamente, o que é ser produtivo. A gente vai tirar toda essa subjetividade desse assunto. A gente vai falar exatamente, legal, como eu meço produtividade, né? E fica muito subentendido muita coisa. Então, o objetivo hoje é para falar o que é ser produtivo, por que é importante para uma imobiliária ser produtiva e como a imobiliária mede essa produtividade, como ela pode ser mais produtiva e se tornar mais produtiva no dia a dia. Se você gosta desse assunto, quer se aprofundar mais, seja bem-vindo ao canal. É muito sobre isso que a gente fala por aqui. E o meu objetivo é ajudar imobiliárias, principalmente de locação, a lucrarem mais com seus negócios, por meio da efetividade, da produtividade e da gestão de operações. Dito isso, primeiro de tudo, por que é importante uma imobiliária ser produtiva? Imagine o seguinte cenário. A maior parte das imobiliárias são muito parecidas. Então imagine duas imobiliárias. Por que eu digo muito parecidas? Se você entra no site da maior parte das imobiliárias, eles são muito parecidos. Se você olha para o catálogo de imóveis das imobiliárias, eles são muito parecidos. Se você entra em duas imobiliárias, elas costumam ser muito parecidas. Até o layout, as mesas, é tudo muito parecido. Tem muito pouca diferenciação entre uma imobiliária e outra. A diferenciação no mercado imobiliário existe entre substitutos. Então, por exemplo, eu sou um proprietário de imóveis, eu escolho entre ir a uma imobiliária para alugar o meu imóvel ou alugar por conta própria. Nisso existe diferenciação. Entre as imobiliárias é muito pouca, tá? Por mais que a imobiliária tente construir diferenciais, ela costuma patinar bastante nisso. Então, por exemplo, se você perguntar para 10 imobiliárias qual é o seu diferencial, ela vai falar: é o meu atendimento diferenciado. 9 delas vão responder isso, tá? Só que, de fato, quando você vai mais a fundo, beleza, o que é esse atendimento diferenciado? Como isso gera valor para o seu cliente? A coisa começa a ficar muito enrolação. Tem pouco, de fato, coisa prática que realmente justifique esse diferencial. Dito que você tem dois negócios muito parecidos, concorrendo entre si, qual vence? Aquele que é mais produtivo. E por que ele vence? Porque ele vai ter mais dinheiro para reinvestir no marketing, ele vai ter mais dinheiro para reinvestir em estrutura, ele vai ter mais dinheiro para contratar as melhores pessoas, ele vai conseguir fazer essa roda girar e criar diferenciação. Ele vai ganhar cada vez mais com escala. Então, por exemplo, a carteira de locação vai crescer, ele vai ter mais poder de negociação com fornecedores, como, por exemplo, corretoras e seguradoras. Enfim, ele vai fazer esse negócio girar em cima da produtividade que ele constrói. É isso que gera verdadeiro diferencial para as imobiliárias. Porque são negócios muito concorridos, negócios muito parecidos, com pouco diferencial, principalmente em produto. Beleza? Então, por isso é muito importante a imobiliária saber ser mais produtiva. E o que é ser produtivo? Tá? Agora eu vou usar de um artifício aqui, que eu trouxe até o meu tablet aqui para desenhar umas coisas para vocês, tá? Então, quando a gente fala sobre produtividade, eu quero trazer um conceito que ele é até um pouco abstrato, mas ele é muito comum em gestão. Ele é um conceito famoso, o conceito de entradas e saídas, a famosa transformação input-output, que aparece em livros famosos, aparece em muita coisa legal relacionada à gestão, como por exemplo o livro Gestão de Alta Performance do Andrew Grove, que é um dos livros de cabeceira de muitos executivos de grandes empresas, tá? Vou tomar um golinho do meu café aqui, que café é necessário. Vocês me dão licença. Eu não vivo sem esse negócio, eu não sei quantos eu tomo, então se alguma marca de café quiser me patrocinar, vai facilitar muito a minha vida. Imagina o seguinte, imagine que a sua imobiliária é uma caixa preta, tá? Então aqui é a imobiliária. Você pode imaginar essa caixa preta como diversas coisas, como uma máquina, como uma esteira de produção, como várias coisas. E a sua imobiliária, ela transforma coisas. O que ela transforma? Ela transforma, às vezes, imóveis em lares. Ela transforma clientes em clientes satisfeitos.
ela transforma coisas, tá? Então é como se fosse uma máquina, que em um lado você coloca matéria-prima e no outro você tira material transformado. Beleza? Ok. Agora imagine o seguinte: para essa máquina operar, você precisa colocar certos combustíveis, insumos, ferramentas, tá? O que é isso? Por exemplo, você coloca aqui pessoas, são as coisas que você investe nessa máquina e que ela vai consumir. Ou seja, hora homem. Você investe processos que você constrói dentro da sua imobiliária. Você investe ferramentas, sei lá, como por exemplo, o sistema de locação que você usa, o CRM que você usa, as tecnologias que você usa de atendimento, enfim. Você investe tudo isso para transformar esses insumos em resultados dentro da sua imobiliária. E ao longo desse processo, você tem perdas. Assim como nas máquinas você tem refúgio, você tem perdas, você tem coisas que são eliminadas ao longo do processo, dentro da tua imobiliária também. Então, por exemplo, você desperdiça leads que não são aproveitados, você desperdiça, enfim, uma série de coisas aqui que você vai desperdiçar. Quando você imagina, você olha para essa caixinha, isso tem vários nomes, tá? O nome disso, tem pessoas que chamam isso de visão sistêmica, tem pessoas que veem isso como processo, enfim. Mas essa é uma visão muito comum quando se trata de gestão, tá? O que é ser mais produtivo, ter uma operação produtiva? Isso também é comumente chamado de operação, tá? Você pode enxergar a sua imobiliária assim, mas você também pode ver outras áreas do seu negócio, como por exemplo a sua área comercial. A sua área comercial também consome leads para transformar em negócios fechados. A sua área de atendimento, ela recebe clientes e transforma em clientes satisfeitos. Enfim, qualquer área operacional do seu negócio pode ser enxergada como essa caixa preta aqui, tá? E o que é ser produtivo? Ser produtivo é quando você pega as saídas e as entradas do seu sistema e compara. Então, por exemplo, a título matematicamente, produtividade é igual a saídas sobre entradas, tá? O que isso significa? Significa que o seu negócio gera mais valor com menos recursos. Isso é ser produtivo, é fazer mais com menos, é ter um maior retorno sobre investimento. Quando você está desperdiçando horas de trabalho da sua equipe com tarefas que não deveriam ser feitas pelas pessoas, e sim, às vezes está automatizado, você está desperdiçando recurso. Isso está diminuindo sua produtividade. Quando você está desperdiçando leads ou tempo do teu time com leads que não são necessariamente qualificados, você está perdendo produtividade. Então, esse é o conceito básico de produtividade que faz realmente as imobiliárias se diferenciarem, tá? E dito isso, tem alguns caminhos para você tornar a sua imobiliária mais produtiva. Que caminhos são esses? São basicamente dois. O primeiro é aumentar o resultado, tá, da tua imobiliária, aumentar a receita que a tua imobiliária gera com os mesmos recursos ou com menos recursos ou sem aumentar proporcionalmente o volume de recursos. Então, por exemplo, sempre que você olha para a tua imobiliária e você pensa numa linha de receita que pode surgir sem maiores custos operacionais, você tem um impulsionamento de produtividade muito grande. O que isso significa? Vou dar um exemplo prático. Se a tua imobiliária não ganha dinheiro na locação com comissões de seguradoras e corretoras, você está perdendo uma grande oportunidade de receita e de produtividade. Por quê? Digamos que você tem uma carteira de locação e você já tem uma equipe gerindo aqueles imóveis de locação, tá? Você passar a ganhar um comissionamento em cima de uma carteira que já existe, já é administrada, não vai adicionar custos operacionais no teu negócio, mas vai adicionar receita. O que isso significa? Significa aumentar as saídas sem aumentar as entradas. E no teu financeiro, no teu DRE, significa dinheiro que escorrega direto da receita para o lucro líquido.
É bizarro, tá? Isso é muito legal. E no outro caminho, você pode reduzir os insumos, reduzir as entradas ou eliminar perdas. Então, por exemplo, quando você faz um trabalho para aumentar a tua conversão de vendas e desperdiçar menos leads, você está diminuindo as entradas necessárias para gerar saídas, você está aumentando a produtividade do teu time. Ou quando você otimiza os processos da tua imobiliária para conseguir ter, com processos mais bem estruturados, precisar de menos pessoas para administrar uma mesma carteira de locação, ou crescer a sua carteira de locação sem precisar contratar mais, você está aumentando a produtividade da tua imobiliária. Isso é primordial. Eu quero que você, como proprietário, diretor, gestor de uma imobiliária, pense nisso o tempo inteiro. Por quê? Porque é o papel que eu, como executivo, penso o dia inteiro. É isso aqui que ganha verdadeiramente o jogo nas imobiliárias. É independente do porte. Eu acredito, inclusive, que quanto menor a imobiliária, mais fácil dela estruturar isso desde o começo. Porque depois é muito difícil você virar um transatlântico, né? Quando você já tem uma equipe robusta, você tem um time, processos instituídos e coisas que acontecem da mesma forma há muito tempo, fica difícil você mudar mentalidade e metodologia. Agora, quando você é pequeno, é mais fluido. Então comece hoje a olhar para a produtividade da tua equipe, para os processos da tua imobiliária e como a tua imobiliária pode gerar mais saídas com menos recursos. Fechado? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Esse foi um conteúdo um pouquinho mais técnico e a ideia é a gente trazer cada vez mais coisas práticas, assim, até de sugestões de como você pode aumentar as entradas sem necessariamente aumentar as saídas. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever aqui no canal, que a gente vai ter conteúdo com bastante frequência para ajudar a tua imobiliária a ser mais lucrativa. Fechou? Até o próximo vídeo e tchau!